Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que estiverem assistindo o vídeo no nosso canal Jesus e Jacobo, Casas Irmãs, sejam muito bem-vindos, que a paz de Deus esteja com todos nós, que os mentores espirituais das Casas Irmãs derramem bênçãos infinitas sobre todos que nos acompanham. Durante o mês de janeiro, nós estamos trabalhando às quartas-feiras o livro No Limiar do Amanhã, do nosso querido Herculano Pires. Na noite de hoje, nós teremos a nossa irmã Cibele falando sobre somos espíritos. É o que somos, não é? Mas quando nos olhamos no espelho, nem sempre enxergamos isso, enxergamos a matéria, né? Aliás, nem sempre não, nunca enxergamos isso, mas é o que somos, espíritos. Então, temos certeza que Belle nos trará excelentes reflexões, mas, enquanto isso, antes de passar a palavra para ela, vamos fazer a nossa vibração planetária. Eu peço a todos que procurem uma postura de conexão, orando, vibrando, inspirando luz, nos conectando desde já com os nossos anjos guardiões, que sempre estão conosco. Basta que estejamos perfeitamente conectados com eles para escutá-los, os nossos espíritos amigos e os mentores espirituais das Casas Irmãs Jesus e Jacó, os nossos atendentes fraternos, que sejam conosco. E neste momento vamos fazer vibrar a nossa luz, o nosso amor, essa gotinha de luz que todos nós temos, esse amor que precisamos cultivar imensamente nos nossos corações. E vamos levar este amor e essa luz até o nosso planeta Terra, tão necessitado de luz, de amor, que cada um de nós, aqui conectados, possamos ser aquele ponto que traz luz à escuridão, que põe um ponto final nas trevas. Façamos cada um de nós a nossa parte para a paz do mundo, onde nada pudermos fazer de concreto, porque sim, sempre que possível, devemos fazer algo de concreto pela paz do mundo, pela paz ao nosso redor, pela nossa paz interior. Mas quando isso não é possível, quando está fora do nosso alcance, como nos casos das guerras, das violências que pululam o mundo afora, podemos fazer a caridade da oração, pedindo ao Pai de misericórdia que derrame sobre o planeta Terra bênçãos divinas, pedindo à nossa Mãe Maria Santíssima que cubra toda a humanidade com seu manto sagrado, convertendo trevas em luz. Te pedimos luz para os nossos governantes, principalmente aqueles que se acham superiores, donos da verdade. Misericórdia de todos, misericórdia do mundo, meu Deus, misericórdia do mundo, Mestre Jesus, governador do planeta Terra, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E que o nosso querido irmão Ismael, o Espírito Protetor do Brasil, faça com que as bênçãos divinas cheguem até nós em momentos também conturbados, próximos a eleições, que possamos ter paz no nosso país, menos corrupções, mais luz, enfim, muita luz sobre todo mundo e sobre nós. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Belle, a palavra é sua. Bem-vinda. Olá, boa noite, caros amigos, irmãos e irmãs que nos acompanham aqui no canal. Mais uma vez estamos aqui reunidos, com muita alegria, né, que estamos aqui. E fico muito feliz em poder estar contribuindo e participando de mais um ano, de mais um ciclo, né, dos trabalhos do canal. Então,
oro a Deus que nos dê muito amparo, muita energia, muita proteção e muita força. Que o Mestre Jesus também nos envolva em muita paz, para que possamos realizar, né, a contento todos os nossos projetos, nossas tarefas deste ano que está começando, né? Então, que a espiritualidade do bem esteja conosco na noite de hoje, nos amparando, nos envolvendo, né, cuidando de todos nós. Nós sabemos disso, temos essa certeza, mas sempre pedimos, né, nas nossas orações, muita luz e muita proteção, para que a gente consiga, né, realizar todos os nossos projetos. Então, são com esses votos de paz e de luz para cada um de nós e para cada um de vocês que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo, né? E é dessa forma que eu começo as minhas atividades, digamos assim, deste ano que se inicia, né? Iniciando o ano, o mês de janeiro, e que o ano seja muito produtivo para cada um de nós, né? Então, meus amigos, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouquinho, bater um papo sobre um tema que foi escolhido do livro No Limiar do Amanhã, de Herculano Pires. E é assim, como eu acabei de falar, estamos começando mais um novo ciclo, é muito importante que a gente reforce algumas informações, alguns conhecimentos que nós já possuímos, né? Então, sempre ficar atento às mensagens que a espiritualidade maior nos passa e que é escolhido com muito carinho pela equipe de encarnados do canal. Então, eu achei muito pertinente o tema de hoje, desse livro, que é No Limiar do Amanhã, que fala sobre o olhar não só do hoje, mas o olhar do espírito imortal, né? Que nós temos uma longa trajetória pela frente, como espírito, né, imortal que somos. E o tema escolhido para a noite de hoje é o tema Somos Espíritos. Bom, quem nos acompanha, acredito eu que a maioria das pessoas que nos acompanham já tem, através dos estudos, o conhecimento básico, né, de que somos espíritos, que estamos aqui no corpo material, temporariamente, de passagem, em mais uma etapa, né, de todo esse processo de evolução espiritual. Então, acredito que a maioria de nós já entende isso, já tem esse entendimento, já tem essa consciência, né, de que somos espíritos. E estamos apenas, nesse momento, nesse corpo material, com esse envoltório carnal, com o nome, com a identidade, não é? Que é muito importante para esse processo todo que nós sabemos. Mas aí eu fiquei assim, me questionando por que a espiritualidade fica assim o tempo inteiro nos dando esses alertas, né? Então nós sabemos, através de toda essa obra de psicografia, como é o caso aqui do livro escolhido, eu vou abrir aqui um trecho do capítulo, né, de hoje, onde a espiritualidade nos fala, né, que, mais uma vez, reforçando isso, né, reforçando por que é importante termos a consciência que somos espíritos. E eu fiquei com esse questionamento, que nós vamos conversar e desenvolver durante o nosso bate-papo aqui, né? Então,
O texto nos diz que nós não estamos na Terra para permanecermos aqui. Sabemos disso, que estamos aqui temporariamente em uma das etapas, em uma das reencarnações que o Espírito recebe, através da misericórdia divina, essa bênção de poder renascer em um novo corpo, em uma nova situação, muitas vezes em uma nova família, né? Para conseguirmos, assim, aparar algumas arestas, corrigir algumas falhas. Não é e nunca será, nunca foi e nunca será punitivo. A reencarnação tem um objetivo, não é de punir. O pai que ama seu filho jamais vai fazer isso, né? Ainda mais o nosso Pai Criador. Então, existe toda uma organização no plano espiritual para que o espírito, ao necessitar de uma nova encarnação, ele seja preparado, a maioria das vezes, né? Se não for de uma forma involuntária, que muitas vezes o espírito precisa voltar de qualquer forma, mas normalmente existe uma programação, existe toda uma estrutura para que essa reencarnação tenha êxito. Então, logo assim de saída, Herculano Pires, ele nos fala que nós não somos daqui do planeta Terra. Estamos aqui de passagem e não somos criaturas terrenas. Então, isso eu acho muito interessante a doutrina espírita, porque ela nos abre um olhar, amplia assim de uma forma gigantesca, porque não ficamos só pontual aqui nesse momento, nessa fase que estamos, né? Nos dá uma amplitude de entendimento, de olhar, que somos criaturas do universo, né? Não somos criaturas terrenas, somos habitantes do cosmos. Então, isso é muito importante, que a gente nunca esqueça disso. E eu fiquei assim nas minhas reflexões, né, quando eu comecei a ler o texto, eu disse, poxa, quantas vezes nós nos perdemos nisso aqui? Nós ficamos focados na vida do hoje, na vida do agora. Muitas vezes esquecemos de parar um pouquinho, sentar e olhar pela janela, o céu, né? O céu estrelado, ainda mais aqui na nossa cidade, que nós temos noites assim muito limpas, claras, que a gente dá para ver as estrelas. Então, a gente tem, se a gente parar realmente para fazer uma leve e breve reflexão, só no olhar a gente já vai entender o tamanho a nossa pequenez diante de tanta, de um universo tão magnífico, tão grande, tão imenso, que é a criação divina, né? Então, milhões de mundos nos esperam no espaço sideral. Existe no YouTube um vídeo que eu recomendo que depois vocês possam assistir, que é muito, muito interessante, que chama Um Pálido Ponto Azul. Então, falando de como as pessoas aqui no planeta Terra se degladeiam por posse, por poder, matam, se autodestroem, destroem o irmão, o próximo, em nome de poder. E quando, no decorrer do vídeo, é feita uma análise do planeta Terra em comparação com a galáxia, né? Com as outras constelações. E aí nós somos, gente, reduzidos a um pontinho azul, que o planeta Terra é o planeta azul, né? O planeta de água. A maior parte do planeta é feito de água. Então, aí fica aquele pálido pontinho azul no meio daquela imensidão
criada, do universo, criada por nosso Pai, Criador, né, por Deus. Então, nunca é demais que a gente pare para analisar. E com isso, a gente vai entender que não somos nada. Somos, né, como já dizia Chico Xavier, que era Chico Xavier, ele dizia, eu sou um cisco. Por quê? Porque Chico já tinha esse entendimento do cosmos, da magnitude, né? E que nós estamos inseridos num pontinho azul, que é o planeta Terra. E muitas vezes as pessoas aqui se acham, né, envolvidas em tanta vaidade, né, em tanta no egoísmo, se envaidecem por qualquer coisa, por um pequeno poder que às vezes consegue, ou um status social, e acha que é muita coisa, né? Então, muitos são os exemplos, e Chico Xavier, para mim, é um dos maiores exemplos de humildade, um espírito de uma luz assim, que a gente não tem nem como mensurar, e era aquela pessoa humilde e que se colocava como um cisco, né? Então, nesse texto aqui de Herculano, ele vem nos chamar mais uma vez para essa reflexão de que nós somos seres do universo, do cosmos, fazemos parte disso e temporariamente estamos aqui no corpo físico de passagem, né? Para a nossa cumprir a nossa etapa terrena, né? Então ele diz que milhões de mundos nos esperam no espaço. Humanidades superiores, gloriosas, anseiam por nos receber em mundos felizes. Sabemos que Allan Kardec, né, através da sua obra, ele já classificou, né, didaticamente, digamos assim, os mundos de prova e expiação, mundos inferiores, provas de expiações, os mais elevados até os mundos felizes, onde não há maldade, onde não há ódio, onde todos vivem em paz, que é a meta, né, do Criador, quando criou os espíritos, né? Então, no livro dos Espíritos, nós temos uma questão, né, a questão 76, que define assim, que Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? E a espiritualidade responde, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, assim, no livro dos Espíritos, a gente complementa o que a gente já lê e estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a obra de Kardec, onde ele deixa, né, muito claro a prova que a vida continua após o corpo físico, a morte do corpo físico. Então, assim, quando a gente começa a estudar, aí muitas vezes, a gente liga o automático e fica nessa de, eu sei que eu sou espírito, sou imortal, mas a gente acaba muitas vezes sucumbindo à rotina, ao dia a dia desse mundo muito voltado para a matéria. Então, eu fiquei me perguntando por que a gente até, né, nos dias de hoje, com toda essa bagagem de estudo que nós já temos, que não somos iniciantes na doutrina, creio eu que a maioria não seja, precisa ainda ouvir que somos espíritos, né? Acredito que seja por conta disso. Sempre é importante que a gente fique nos policiando, nos vigiando com relação a isso. Não ficar olhando só para agora, para o hoje, mas viver como se estivéssemos nos preparando para o amanhã, né? Então aqui ele diz que não se trata de uma ilusão, mas de uma verdade, que dia a dia se torna mais visível e mais palpável. Onde ele diz que Jesus, bem falou, há muitas moradas na casa do meu Pai.
Então, com isso, Jesus quis dizer o quê? Quis nos mostrar que o Espírito é do universo, né? Então, precisamos, gente, cada vez mais fortalecer essa consciência dentro de nós, né? E não ficar, muitas vezes, invigilante, vacilando, nos deixando levar por apegos à matéria, apegos a coisas materiais, né, a propriedades, e mesmo sabendo da doutrina, né, do estudo, do entendimento da doutrina espírita, nós caímos. Nós caímos, sim. Somos ainda espíritos imperfeitos e por conta disso precisamos ainda estar recebendo esses alertas, que eu entendo assim, falei no início, que é muito bom a gente iniciar o ano com assuntos, com temas que nos tragam, como se fosse um pequeno lembrete. Não esqueçam, não esqueçam, vocês estão aqui de passagem. Trabalhem para o amanhã e não só para o momento do hoje, né? Então, a espiritualidade, com a sua imensa bondade, o que ela nos faz? Nos dá os lembretes, nos traz esses alertas, né? Porque é muito fácil, né, gente? A gente sucumbir ao material. E outra coisa importante, outro ponto importante, que muitas vezes a gente não valoriza o nosso tempo. E isso eu posso, né, até puxar um pouco para mim, que acontece muito comigo. O mau uso do tempo. Então, às vezes eu me pego perdendo horas e horas fazendo na internet, em rede social, quando esse tempo tão valioso poderia estar utilizando para fazer coisas mais, digamos assim, importantes, né? Estudar e, digamos assim, qualificar espiritualmente. Porque passa muito rápido, a vida é muito rápida e não sabemos em que momento seremos chamados para fazer a viagem de volta. Então, a espiritualidade, ela nos alerta para isso, ela vem nos trazer isso. Gente, valorize o tempo, não fique perdendo tempo com bobagens, com futilidades, com coisas materiais, né? Então, essa mensagem vem nos reforçar isso, né? Onde ele diz aqui que quando morremos na Terra, renascemos para uma vida maior. E isso a ciência hoje, cada dia mais está comprovando, né? Então, ele nos diz aqui, tomemos consciência da realidade do Espírito. Aproveitemos a vida no bom sentido, né? Não é para sair fazendo um monte de bagaceira por aí, não. É no bom sentido, aprendendo com a vida a viver o futuro. O presente se esvai a cada minuto que passa. O futuro é a realidade que nós mergulhamos dia a dia. Eu, normalmente, antes, né, de dormir, eu sempre faço minhas orações e agradeço a Deus por mais um dia vencido, por mais um dia vivido. E aí eu sempre digo, mais um dia é menos um dia. Então, a cada dia que a gente, né, agradece de vida que foi vivido, é menos um dia que nós teremos para estar aqui nessa encarnação. Então, mais um dia é menos um dia. Então, o que é que nós estamos fazendo? É uma reflexão importante que cada um de nós necessita fazer diariamente. Então, é uma proposta que eu tenho procurado fazer e aplicar em mim. E sugiro também para cada um de nós. Vamos parar todos os dias e refletir
antes de dormir, nas nossas orações, como foi o meu dia e o que eu fiz para a minha vida futura, a minha vida espiritual. Vivi esse dia só para trabalhar, ganhar um sustento, fazer as tarefas, né, do mundo material, que é importante, claro, não questionamos isso, né? No próprio Evangelho diz que o homem do mundo. Então, o homem no mundo, ele precisa ter tudo isso. É permitido por Deus, nosso Pai, né, que tenha todo essa tecnologia, esse conforto, todo esse aparato para o mundo do homem moderno. Mas não devemos nunca nos esquecer que a realidade não é aqui, não é na Terra, não é a material, é a espiritual. Então aqui é muito pertinente, ele diz, o futuro é a realidade que nós mergulhamos dia a dia. Então o que plantamos hoje, vamos colher amanhã. Então o nosso futuro, o nosso amanhã, o dia de amanhã depende do hoje. E assim vai, né? Então vamos fazer essas reflexões, porque aqui ele diz, o nosso corpo tem vida limitada, mas o nosso espírito não. Ele não está sujeito aos limites do tempo. E você é espírito. Eu sou, todos nós somos espíritos, criações divinas. Então, não adianta correr da raia. É preciso encarar com responsabilidade, né? Muita responsabilidade, muita seriedade, o compromisso que nós temos. E mais é pedido a quem mais foi dado. Isso a gente já viu no Evangelho, quem já leu sabe que a responsabilidade de quem tem o conhecimento é muito maior de quem não tem. Então, mais é cobrado a quem mais foi dado. Então, se nós já temos, gente, esse entendimento, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para isso, né? Para a nossa melhoria, porque o ano está começando e muitas pessoas pensam que assim, é a virada do ano, né? Réveillon e tal, é uma coisa simbólica, é só festa, só comemoração. Mas nem sempre é isso. Às vezes, psicologicamente, é importante você ter essa viradinha de chave, não, ó, esse novo ciclo eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma atividade física, eu vou cuidar mais da minha saúde, eu vou cuidar mais da minha família, eu vou estudar mais. Então, fazer pequenos projetos, criar pequenas metas é muito importante. Nada gigantesco que você não vai fazer, né? Como aquela velha história da dieta. Vou fazer uma dieta, a partir de segunda-feira vou fazer tudo, vou mudar tudo. E depois não faz nada, né? Cai na mesmice de sempre. Então, não adianta fazer projetos, metas mirabolantes. Vamos um passo a cada dia. Então, para esse ano, o que é que eu pretendo fazer como espírito imortal que sou, né? Para que eu tenha, depois do meu desencarne, né, um momento melhor espiritualmente falando. Então, o corpo nós já sabemos que é apenas um instrumento da nossa manifestação aqui na Terra e que a gente não deve se apegar a esse mundo, né? Então, o alerta dessa mensagem de Herculano é exatamente essa, é nos trazer, né, esse lembrete. Olha, atenção, cuidado, não fique apegado só ao mundo material. E para finalizar, aqui ele nos diz que a gente não deve se preocupar com os nossos problemas, mas procurar sempre dar conta do recado, né? Sabemos que temos alguns compromissos, sim, reencarnatórios, já temos esse entendimento também, então vamos procurar dar conta do recado e não ficar remoendo problemas, mágoas, tristezas e aquela coisa que acaba emperrando esse processo. E aqui ele diz que procurar cumprir as nossas obrigações, né, na passagem terrena, não prejudicando ninguém,
não fazendo maldades, não explorando, não roubando, sendo uma pessoa honesta, procurando servir aos outros o mais que puder. O que fizermos para os outros nos será devolvido por outros e devolvido com juros. Então, a mensagem maior também é essa. Vamos procurar dentro do que a gente se propõe como espírito imortal, vamos procurar fazer da melhor forma possível e amando, ajudando, sendo a pessoa íntegra, honesta, bondosa, fazendo o bem sem olhar a quem. Essa é a proposta do Cristo, do Evangelho do Cristo. Então, gente, é que nesse novo ciclo que está começando, vamos fortalecer essa consciência, né, de que nós estamos aqui de passagem e não temos todo o tempo, né? Temos a imortalidade, sim, mas não temos todo o tempo do mundo enquanto estamos aqui nesse corpo físico, nessa etapa. Então, que a espiritualidade do bem possa estar também recebendo, né, essa luz, dessa bondade divina e que nos ajude a que a gente possa se manter firme nessa caminhada, sempre tendo o Evangelho do Mestre Jesus como o nosso pilar, né? A nossa pedra fundamental, a nossa base. E que Jesus esteja conosco na noite de hoje, nos dando uma noite de muita paz e que a nossa semana e que o nosso ano que está começando, né, seja de muita luz em todos os lares, em todos os corações. Muita paz. Bom, muito obrigada, Belle, pelas belas reflexões. Vamos, como sempre digo, não me canso de dizer, porque estou falando para mim mesma também. Vamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver o que nos cabe nas mensagens que recebemos. Esse é o nosso papel. Aquele e aquela que querem efetivamente promover a sua reforma íntima, busca em cada mensagem que nos chega, né, o que nos cabe. Até que seja para dizer, graças a Deus, estou andando direitinho ou direitinha, né? Ou não, preciso ainda trabalhar um pouco mais essas virtudes e bênçãos em mim. Mas eu peço agora que todos aqueles e aquelas que não estão ainda no seu cantinho da conexão, que para lá se dirijam, levando, é claro, um copo de água, uma garrafinha de água para fluidificar, já fechando os olhos e respirando. Respirar é uma das maneiras da gente se conectar com Deus, nosso Pai maior, né, em todos os momentos da nossa vida. Podemos nos conectar com Deus respirando profundamente, observando a sabedoria da natureza que nos permite a vida. Sem a respiração não seria possível a vida. Vamos valorizar a possibilidade de respirar um ar que nos alimenta através do oxigênio que corre no nosso sangue, nas nossas veias, trazendo energia para o nosso corpo físico. Então vamos inspirar profundamente, vamos reter bênçãos divinas que os nossos atendentes fraternos, designados para o nosso atendimento, já estão derramando sobre o nosso ambiente, já limparam a nossa psicosfera, o nosso campo vibracional. Todo o nosso ambiente está preparado para recebermos bênçãos, paz, luz, amor e quem sabe até as curas que almejamos possam ser realizadas também. Se assim for a vontade de Deus, nosso Pai maior, que tudo vê e tudo provê. Mentalizemos claramente o
que desejamos, conversando mentalmente com os nossos atendentes fraternos, dizendo a eles humildemente o que achamos que precisamos. E eles nos escutarão. E Deus, nosso Pai, nos dará a resposta que realmente necessitamos receber. Tenhamos fé, peçamos humildemente e saibamos receber a resposta divina com fé no coração, tendo força para os enfrentamentos. E enquanto esses nossos amigos queridos trabalham as nossas necessidades reais, estabelecendo as curas que necessitamos, se forem possíveis de ser realizadas, mas principalmente vibrando luz, aquela luz que nos fortalece, que nos faz caminhar sempre avante, sempre à frente, na certeza de que chegaremos ao final desta encarnação, pelo menos um pouquinho melhores do que aqui entramos. Enquanto esses nossos amigos queridos trabalham o nosso campo vibracional, os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional, inundando os nossos chakras de luz, de harmonia, de paz, bênçãos e virtudes dos 7 raios cósmicos, solares. Vamos trabalhar hoje uma meditação com o raio azul. É o primeiro raio solar, raio da paz, raio da luz divina, raio da fé, raio do poder de Deus que flui sobre nós, raio da proteção espiritual. Vamos mentalizar uma imensa bolha azul ao nosso redor, envolvendo nosso campo vibracional, envolvendo os nossos 4 corpos físico, mental, espiritual e emocional, em cada um deles, derramando as bênçãos e virtudes do raio azul. Seus seres de luz, como o Arcanjo Miguel, amada fé, derramam sobre nós abundantemente tudo o que necessitamos. E vamos deixar que essa luz, essa bolha azul, comece a se expandir do centro do nosso ser. E se expande, envolvendo os nossos 4 corpos, envolvendo o ambiente onde estamos, se expandindo, intensa luz azul, o poder de Deus fluindo sobre nós, o poder de Deus fluindo sobre nós, o poder de Deus fluindo sobre nós. Essa luz se expande, toma conta de todos os cantos dos nossos lares, onde estivermos, envolvendo também as pessoas que estão conosco no nosso recinto, para que todos possamos ser envolvidos no poder divino, no amor da fé, da caridade, da proteção divina se fazendo sobre nós. Vamos expandir essa bolha azul ao redor de todos os que nos cercam, os nossos vizinhos, a nossa rua. E se sentirmos força suficiente nessa bolha azul, podemos expandi-la para o nosso bairro, para a nossa cidade, quiçá para o nosso Brasil. O poder de Deus flui sobre nós. O poder de Deus flui sobre nós. O poder de Deus flui sobre nós. Muita paz, muita luz nos envolva, a luz azul. A luz azul toma conta de nós, toma conta de nós, toma conta de nós. Que assim seja. Gratidão imensa aos nossos atendentes fraternos,
Gratidão imensa aos seres de luz do raio azul. Gratidão perfeita. Gratidão imensa ao nosso Pai que tudo provê, nossa Mãe Maria e nosso Mestre e Irmão Jesus. Gratidão aos atendentes fraternos e aos mentores espirituais e todos os espíritos de luz das casas irmãs Jesus e Jacó. Que assim seja. E assim, Senhor, como nas bodas de Caná transformaste água em vinho, te pedimos que transforme a nossa semana em luz, muita luz. O amor divino segue à nossa frente sempre. O círculo magnético de luz e proteção nos envolve a todos. Muita paz. Que possamos ter uma semana de muita luz. Que assim seja, que assim seja.